Talvez para sobreviver à extinção, você tenha que fazer como o límulo e ir para a praia. Mas cuidado com a praia que vai escolher. Algumas são mais perigosas que outras. A lista de extinção dos últimos 400 anos revela um triste padrão. O pombo torcaz madeirense, o rato gigante das Ilhas Canárias, o mussaranho de Porto Rico, o verdilhão havaiano, o frango d'água, o tigre de Java, o periquito de Seychelles e o pássaro de Chipre. Isso nos leva a uma coisa. A regra número 3 de evitar a extinção é: não more em uma ilha. Por mais sedutora que seja a vida numa ilha, ela é o equivalente evolucionário a mudar para uma comunidade fechada de aposentados. Depois de algum tempo lá, você perde a habilidade de lidar com o mundo externo. Veja a minha história. Meus ancestrais se pareciam com esta pomba das Ilhas Nicobar. Muito tempo atrás, algumas delas saíram da rota e foram parar nas Ilhas Maurício. 1 milhão de anos depois, nos tornamos completamente irreconhecíveis. As pessoas riam do meu corpo avantajado e asas pequenas, mas eu era perfeitamente adaptado à vida na ilha. Por que uma ave como o dodô perderia a capacidade de voar? Porque produzir um voo exige muito das aves em termos de energia. Imagine uma pomba ancestral pousando nas Ilhas Maurício, em uma ilha vulcânica isolada, sem predadores. Todo o alimento necessário encontra-se no chão. Não é preciso voar. A ave engorda, ganha peso e transforma-se nesta pomba terrestre gigante. O dodô se adaptou muito bem à sua vida na ilha. Viram? Parecia uma ótima ideia naquela época, mas como já sabemos, tinha também um lado terrível. O dodô tornou-se um alvo fácil. Predadores de outros lugares chegaram à ilha e ele não aguentou. Não se podem mudar milhões de anos de evolução em pouco tempo. Tudo bem, não precisa humilhar. Essa história foi contada em ilhas do mundo todo. Mais da metade das espécies que se tornaram extintas nos tempos modernos viveram em ilhas, até que foram visitadas pelo homem. Milhares eram aves não voadoras, como eu. Mas mesmo as aves que voavam muito bem não estavam a salvo. A ilha de Guam já teve uma linda população de aves. Até que em 1940, as serpentes boigas irregulares chegaram. As aves não sabiam o que fazer quando confrontadas com as serpentes. Em vez de voar, elas ficavam paradas. Não era uma boa ideia. E esta é a próxima dica. O que quer que faça, não seja um alvo fácil. A vítima mais conhecida de todas não viveu em uma ilha, e sim na América. Era o pombo passageiro, o alvo mais fácil do mundo. O fim do pombo passageiro é o mais dramático de todos que se tem notícia. No início do século XIX, era provavelmente a ave mais abundante da Terra. Eles viviam em enormes bandos de milhões de indivíduos. Escureciam o céu e faziam tanto barulho que não se podia ouvir um homem gritando devido a todas aquelas asas batendo.
Esses bandos enormes causavam muita destruição às plantações e a algumas árvores e a tudo que cruzava seu caminho. Era como uma praga de gafanhotos. Quando os pombos passageiros chegavam, as pessoas ficavam desesperadas. Era muito fácil atingir. Era só apontar a arma para o céu, puxar o gatilho e assistir aos pombos caírem a cada tiro. Qualquer ave com um pouco de lucidez teria fugido dessa carnificina. Mas o pombo passageiro não fugiu. A verdade é que era muito fácil atrair os pombos para as armas dos caçadores. Era só pegar um pombo passageiro, amarrá-lo a um tronco e seus arrulhos atrairiam outros pombos. Esses animais tinham um nome. Eram chamados pombos-isca e traziam milhões de outros pombos para a morte. A combinação entre a natureza suicida dos pombos e a selvageria dos caçadores era tanta que em apenas 50 anos, no final do século XIX, a população diminuiu de 6 bilhões para apenas um pássaro. Uma queda na população de 250 mil pássaros por dia. Quando os números caíram abaixo de certo nível, mesmo sendo na faixa de alguns milhões, eles estavam condenados, embora ainda fossem muito comuns. Os números foram caindo, até que as únicas aves restantes eram algumas que tinham sido capturadas. O nome do último era Martha, nome da esposa de George Washington. Ele morreu em setembro de 1914, no zoológico de Cincinnati. A gota d'água para o pombo passageiro foi que, enquanto eram perseguidos, não conseguiam reproduzir-se rápido o bastante para manter o número da população. E isto é um aviso para todos. Se você corre risco de extinção, multiplique-se o mais que puder.